Muito bem, estamos de volta com as lives do Tacchini Sistema de Saúde. Assim como aconteceu durante todo o período de maior crise da Covid-19, a gente sempre tenta trazer para a população, para vocês, comunidade, a ideia e o nosso valor, um dos nossos principais valores, que é a transparência. Então, por isso nós estamos aqui, sempre que tiver um assunto relevante para vocês, para a comunidade, a gente vai trazer para vocês profissionais responsáveis, profissionais qualificados para falar a respeito desses processos que estão envolvendo toda a comunidade. Por isso, nós trouxemos hoje para falar sobre doenças respiratórias infantis a doutora Simone Caldeira Silva, que é coordenadora médica da UTI Pediátrica e Neonatal do Hospital Tacchini, e a doutora Flávia Cristina Tomasi Grossi, que é também médica pediatra do Hospital Tacchini. Primeiro, obrigado pela presença de vocês, doutoras. Eu já quero começar com a seguinte pergunta. A gente está vendo nas redes sociais e nas mídias tradicionais que alguns municípios têm registrado um volume de atendimento pediátrico bem grande nos pronto-socorros, né, nos seus pronto-socorros. E boa parte delas é em função dessas doenças respiratórias fora de época. A pergunta é, isso está acontecendo aqui também em Bento Gonçalves? Boa tarde. Sim, está acontecendo aqui em Bento Gonçalves. A gente já sabe que esse ano a gente teve uma antecipação do aumento do número de doenças. Normalmente a gente tem um aumento muito grande de casos de doenças respiratórias por volta de junho e julho, e esse ano, no final do mês de março, início de abril, nós já tivemos um aumento muito expressivo do número de crianças doentes. Isso está se repercutindo no nosso pronto atendimento, consultórios, na UPA, né? Já teve relatos, inclusive, de um aumento de mais de 10 vezes no número de consultas em todos os setores, e isso com certeza tem repercutido muito no Hospital Tacchini, seja na parte de ambulatório, com o número de consultas, e seja na parte da internação pediátrica e inclusive na internação das UTIs, da UTI pediátrica principalmente. Essas doenças respiratórias pediátricas, elas, como vocês falam, não são uma novidade, né? Todos os anos a gente vê um aumento de demanda, mas um pouco mais lá para frente. O que pode ter ocasionado essa antecipação, assim? A gente imagina que o clima, né, no momento que a gente tem uma mudança brusca do clima, essas crianças acabam diminuindo a imunidade, favorecendo pegarem algum tipo de vírus. E além disso, nós tivemos 2 anos de pandemia em que a grande maioria das crianças permaneceram em casa. Então, a imunidade delas para todos esses vírus é uma imunidade que ainda não se desenvolveu. Como agora as crianças estão voltando para a escolinha, estão voltando para as escolas presenciais, são vários fatores que acabaram culminando com esse aumento expressivo nesse período. A gente acredita que seja mais por causa disso. Legal. Aí a pergunta que fica é, quais são esses sintomas apresentados por essas crianças que chegam até o Hospital Tacchini? É possível identificar o vírus responsável por elas? É um vírus só? É um conjunto? O que está acontecendo? Boa tarde. Bom, inicialmente os vírus que estão aparecendo com mais frequência agora, o coronavírus agora nos deu um tempo, uma trégua, né? E atualmente o que mais aparece nas crianças, principalmente de 0 a 4 anos, tem sido o vírus essencial respiratório, que ele já era um vírus bem conhecido para nós, né? Que é um vírus que causa em bebês menores de 1 ano, então levam a bronquiolites graves, que podem levar a internação em UTI. E uns um pouquinho maiores, até uns 4 anos, então eles acabam internando, precisando de oxigênio e internam na enfermaria, tá? Mas além disso tem outros vírus, que são o rinovírus, o bocavírus, os influenzas também, que ainda a gente não começou com a vacinação da gripe ainda, então as crianças ainda não estão vacinadas, né? Que também acabou tendo aquela nova, o H3N2, que ainda também agora vai vir nessa vacinação da gripe atual, né? Então todos esses fatores, esses vírus que estão causando esse aumento todo da nossa
da nossa população pediátrica que está levando as idas aos pontos-socorros, né? Além disso, então, o que isso provoca mais? Então, está provocando uma tosse, muita tosse, né? Eles têm uma tosse constante, né? Muita coriza, muito problema, muito obstrução nasal, dor de garganta e as febres, né? Que sempre tem que ser considerado que, assim, até para a gente poder ir para o pronto-socorro, tudo tem que ser uma coisa vista, porque é uma coisa que vai perpetuar nesse inverno, né? Então demora um pouquinho mais, temos que ajudar na lavagem nasal, que é importante para todas as crianças, principalmente quando a criança apresenta uma tosse, mesmo que não tenha muita coriza no nariz, muita secreção nasal, é sempre importante fazer a lavagem nasal, para que impeça daí que fique aquela coriza descendo na parte das vias posteriores, né? Então é importante fazer a lavagem, tem que manter a criança agasalhada, né? É importante agasalhar a criança, é importante cuidar assim, locais muito fechados, muito aglomerados, não levar agora nessas épocas, cuidar as pessoas com muito problema respiratório que não vão visitar as crianças pequenas, que cuidem, então, assim, que continuem, claro, não é mais aqueles cuidados que a gente tinha com o Covid, mas não custa a gente cuidar, fazer aquelas coisas básicas para os problemas respiratórios, né? Porque a criança, de uma maneira ou de outra, ela é precursora, agora que ela está com esses vírus mais, com maior profusão, eles trazem mais, então cuidar, assim, as crianças com relação às outras menores, para elas não contaminarem. Isso que é importante também, né? E que mantenha sempre também a vacinação, o cartão de vacinação completo. Isso é muito importante, né, gente? Porque assim, né, doutora, a gente tá vendo, pô, foram 2 anos de pandemia e aí tem uma ansiedade muito grande para a volta dos eventos sociais, né? Isso então é importante ter esse cuidado mesmo. Principalmente com os bebês lactantes, os bebês pequenos, assim, não vão visitar em casa, os bebês pequenos têm que ser cuidados, até 2 meses eles não têm vacinação, né? Principalmente para coqueluche, para outras doenças. Então a gente pede também que isso aí seja cuidado, né? E é importante manter a lavagem de mãos, tá? E assim, claro, hoje em dia agora estamos largando um pouco a máscara, mas eu acho importante frisar que a máscara, se vocês estão gripados, se as mães estão gripadas ou as pessoas na casa estão gripadas, segurem um pouquinho, mantenham o uso da máscara, que ajuda de alguma forma, não só o coronavírus, mas as outras viroses, né? Isso é que eu acho que tem que ser observado também, né? Eu acho que é bem importante isso que a Flávia está colocando, porque querendo ou não, o uso da máscara por 2 anos, ela fez com que diminuísse muitas doenças respiratórias. Então a máscara não é algo que vai proteger só do coronavírus. A gente sabe que ainda existe o coronavírus, né? Ele não desapareceu total, a pandemia ainda não foi erradicada, né? Claro que a gente sabe que diminuiu muito o número de diagnósticos, digamos assim. A gente tem tido casos de criança com coronavírus, às vezes se somando ao vírus sincicial respiratório, então não é uma coisa isolada, e por isso que se torna tão difícil no momento que a criança chega no hospital, a gente tem que fazer a dosagem de todos os vírus, porque eles têm que ficar em isolamento. Eu não posso juntar crianças que eu não sei o tipo de vírus que está causando esse quadro delas, não posso deixar no mesmo ambiente. Então, isso é algo que a gente tem que também ter todo um cuidado. Então, se tiver qualquer pessoa doente em casa, o uso da máscara vai proteger essas crianças. A gente sempre fala, bebê, principalmente com menos de 6 meses, são bebês que não se tem muita medicação para usar. Então, o que a gente tem que fazer? É prevenção. A prevenção é o principal ponto para que essas crianças não fiquem doentes. Depois, o tratamento, geralmente vai ser tratamento sintomático. E para um bebê com menos de 6 a 4 meses, em que ele geralmente não sabe respirar pela boca, obstruir o nariz, ele vai ficar com falta de ar. Então, é muito difícil para esses bebês muito pequenininhos pegarem algum tipo de vírus nesse período. Aí a gente falou do aumento do volume de crianças com sintomas e com necessidade de
de buscar uma ajuda profissional, de um profissional da saúde, mas a gente tem também uma questão cultural que talvez não seja nem do brasileiro, sim do mundo todo, né? No seguinte sentido, a gente ocupa a emergência dos hospitais com casos que às vezes não são emergenciais por si só, né? Isso está ocorrendo também nesse movimento da pediatria, e como é que a gente pode identificar se a criança realmente precisa ser levada para o hospital ou existe algum outro caminho que ela possa tomar para melhorar? Sim, a gente está tendo um aumento muito grande do número de crianças dentro do nosso pronto atendimento. Então, para entenderem, assim, a gente teve uma reformulação de toda a parte pediátrica no pronto atendimento do Hospital Tacchini, com reformulação da área onde as crianças são atendidas, né? Com o pediatra exclusivamente no pronto atendimento, tem uma área em que a criança vai poder ser medicada no mesmo local, coleta de exames, vai ser feito tudo no mesmo local. Mas, em contrapartida, a gente sabe que aumentou muito o número de crianças nesse período. Então, o que acontece? Talvez o tempo de espera dessas crianças para o atendimento possa estar um pouco prolongado. O que é importante a gente ressaltar é que a gente, na triagem do nosso pronto atendimento, a gente usa o protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester, ele se baseia na gravidade das crianças. Então, o que isso quer dizer? Que toda criança que chegar grave, né? Então ela é considerada uma criança que foi classificada em vermelho, ela vai ser atendida prontamente, ela não vai esperar nem um minuto. A criança que chegar e que for considerada uma criança laranja, ela é considerada uma criança muito urgente, em que ela tem até 10 minutos para ser atendida. Uma criança que é considerada urgente, ela vai ter até 1 hora para ser atendida. Que são os amarelos. Que são os amarelos. A criança que é pouco urgente, que seriam os verdes, e que nos últimos atendimentos corresponde a 87% do nosso atendimento do pronto-socorro, ela é uma criança que pode precisar ficar até 2 horas para ser atendidas. E a azul, que não é uma criança urgente, né, que é uma criança que poderia estar sendo atendida em outros locais, que ela é considerada não urgente, ela pode ficar até 4 horas para ser atendida. Então, por que é importante a gente reforçar que existe essa classificação? Isso não quer dizer que eles vão esperar todo esse tempo, mas quando a gente começa a ter um aumento muito grande dos atendimentos, a gente sim, talvez, entre nesse período de ter que esperar até 2 horas no caso de uma criança verde. Então, por isso que é tão importante, no momento que as crianças começam a ter alguns sintomas, e isso é o que a gente sempre reforça, que não é... Eu sei que a febre é algo que deixa todo mundo alarmado, né? Os pais não têm muito medo da febre, mas o que eu acho que é importante a gente ressaltar não é a febre em si, e sim uma febre persistente, em que a criança está prostrada, em que a criança não quer comer, a criança não quer brincar, no período em que cedeu a febre, em que ela foi medicada em casa, foi dado banho, foi tentado fazer alguma coisa, cedeu a febre, essa criança continua prostrada, é uma criança que tem que ser levada para ser atendida. Agora, se no momento que cedeu a febre, a criança está brincando, está comendo, está muito bem, a gente tem o tempo de ligar para o seu pediatra, de entrar em contato com o pediatra de referência da criança, levar uma unidade básica de saúde, levar um consultório de algum médico, sem ir direto ao pronto-socorro, né? Sem ir direto ao pronto atendimento. Por quê? Porque isso faz sobrecarregar o serviço. E aí, aquelas crianças que realmente precisam ser atendidas, que precisam estar sendo atendidas no pronto atendimento, elas talvez acabem tendo que esperar mais tempo. Então, eu acho bem importante isso. Bom,
E aí eu queria até conversar com vocês, porque acabou pintando uma coincidência dentro do Hospital Tacchini, de que esse aumento de volume veio junto com uma reforma, né? Uma melhoria que foi feita dentro do setor de pediatria, dentro do Hospital Tacchini. E aí eu queria que vocês falassem também um pouco sobre ele, como é que está o setor de pediatria dentro do Hospital Tacchini, dentro do pronto-socorro, e como é que as crianças que chegam aqui vão ser cuidadas, né? Na realidade foi só uma coincidência mesmo, Sim, foi isso que a gente sim. colocou, né? Não quer dizer que, claro que a gente tentou reformular para dar esse melhor atendimento para as crianças, né? As crianças são triadas na frente, né? Juntamente com... Existe uma área de triagem específica agora para as crianças. Elas são levadas a um setor em que só as crianças vão permanecer, e lá é feito toda a parte administrativa e a espera para o atendimento desse pediatra, que agora está realmente só para o pronto-socorro. Então, o fato de ter demorado não foi uma coincidência. Lá a gente criou uma brinquedoteca até para poder fazer com que as crianças que estão aguardando, se torne menos difícil esse tempo que estão ficando lá para serem atendidas. E o que a gente também conseguiu é fazer com que a parte de medicação, a parte de observação, tudo vai ficar junto na parte da pediatria, sem misturar com a parte do adulto. Bem, só retomando a questão do protocolo de Manchester, como a senhora falou, né, doutora? Não é porque está lá que é para esperar até 2 horas que a criança vai ficar lá de castigo 2 horas, né? Os familiares vão ficar lá de castigo 2 horas. E esse protocolo de Manchester também não é exclusivo da pediatria, né? Se daqui a pouco um adulto vier a ser atendido, o Hospital Tacchini adota este mesmo protocolo, assim como outros hospitais ao redor do mundo, né? E aí talvez entre um exemplo um pouco mais fácil de ser entendido, no seguinte sentido de tipo, eu tô lá apresentando uma febre, eu vou pro pronto-socorro e aí me classificam como amarelo, como verde, enfim. E aí tá do meu lado aqui o Thiago, que tá operando aqui as nossas máquinas, e ele chega, infelizmente sofreu um acidente. Ele chegou, eu tô esperando há 1h30, mas ele chegou sofrendo um acidentado, ele vai passar na minha frente. Isso é o processo do protocolo de Manchester, e é para isso que ele funciona, né? Mas eu queria perguntar para vocês, agora as famosas dicas de vovó, se elas ainda são válidas. Porque como é que a gente previne o aparecimento das doenças? A doutora até falou alguma coisa, né, doutora, de evitar essas relações sociais, sabe? Principalmente os lugares muito de aglomeramento, né? Os bebês menores de 6 meses, cuidar bastante com relação a eventos sociais, ao contato maior com as pessoas, principalmente as que estão resfriadas, né? Que mantenham sempre o seu cartão de vacinação completo, né? Agora que vem essa época da vacinação da gripe, é importante a vacinação por causa do influenza, né? Que, como a Simone falou também, às vezes pode ter uma associação de vírus, tá? Que isso então agrava mais a situação da criança, tá? O uso de máscara em alguns momentos, então, que as pessoas estejam resfriadas, principalmente em casa. Crianças asmáticas, crianças com problemas cardíacos, a gente pede que use a máscara. Eu acho que é importante usar máscara na escola também, essas crianças que já tenham comunidades que são mais sensíveis, que tenham comorbidades, né? Então isso é importante que seja mais acompanhado, né? E eu acho que também e sempre valorizar o que realmente precisa para nos ajudar agora nessa fase pior desse início de inverno, ali, de outono e inverno, com relação a priorizar o que realmente é importante para a ida no pronto-socorro, né? Isso é importante frisar bem, porque às vezes aparece lá para nós tosse há 15 dias. Meu Deus, tem outras maneiras de ser avaliado isso ali, né?
Uma das coisas que eu também acho que é importante, porque a gente sabe que tem crianças que já são alérgicas, que usam medicações profiláticas e que, claro, já são crônicas e que quando chega no verão, essas medicações todas são suspensas. Então a gente sabe que agora no retorno do período de frio, de mudanças de temperatura, né, nesse período é importante que retornem aos seus médicos, que retornem para as medicações profiláticas. Isso evita muito tipo de internação, a gente acaba tendo muitas crianças que chegam com quadros descompensados respiratórios, porque parou de usar o ano passado e não retornou esse ano. Então, esse ano, realmente as crianças vão ter que voltar a usar essas medicações profiláticas, aquelas que já usavam preventivos porque iam para a escolinha e que em outros anos tinham que usar, certamente tem que reavaliar com o seu médico se já não está na hora de voltar a usar, porque eu não posso ficar esperando uma descompensação para voltar a usar essas medicações. Eu acho que é muito importante isso. Manter as crianças bem hidratadas, né, tomando bastante líquido, alimentadas, cuidados, né, a Flávia falou em deixar elas bem vestidas, mas principalmente cuidar nessas mudanças bruscas de temperatura, né? A criança está suando, vou evitar de levar ela para um lugar gelado, né? O ar-condicionado... roupa, se ela está correndo, esse né, tipo de coisa a gente tem que ter o cuidado. Que são as dicas que antigamente a vovó dizia, né? Vamos levar um casaquinho, porque no final do dia esfria, né? Quando eu fui para a escola, isso. Quando eu fui para a escola estava muito quente, final do dia eu já sei que vai esfriar. Vamos ter um agasalho para essa criança. Não adianta, se a gente não cuidar desse tipo de coisa, não vai ser a medicação só que vai resolver. Então, realmente a gente tem... Eu sempre digo que a pediatria tem uma palavra que para nós é básica, é prevenção. Prevenção é a palavra básica da pediatria. Então, se os pais tiverem isso em mente, a gente vai conseguir diminuir muito o risco dessas doenças. Eu acho que a pandemia ela nos ajudou, ela nos ensinou muita coisa, né? Ela nos ensinou, claro, não é uma apologia, mas eu quero te dizer que ensinou que a gente tem que fazer uma higiene boa, que tem que se manter, claro que às vezes a pessoa quer sair e tudo, mas, puxa, se o tempo tá frio, se não tá, segura um pouquinho em casa, né? Se a criança é pequena, não, a pandemia nos ajudou nisso aí e realmente nos protegeu. Eu acho que agora é uma fase, já que está tão difícil, essa fase inicial, pós-pandemia, assim, agora que eles estão voltando, então vamos voltar a lembrar que a higiene nasal, o agasalho, o cuidado com aglomerações é importante, né? A gente viu como mudou essa situação toda, né? E a gente tem que reforçar que a gente sabe que a criança sempre foi muito esquecida por causa do Covid, né? Mas o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que nos acompanha há muitos e muitos anos, a gente sempre brinca que é o Covid da pediatria, porque ele causa muitos estragos, muitos comprometimentos em criança, tanto quanto a Covid causa nas crianças, nos adultos, desculpa. E com o detalhe que quanto menor a criança, pior vai ser o quadro. Então eu acho que só os pais mesmo que já tiveram crianças, que tiveram bronquiolite, que passaram por isso, sabem o risco que é e o quanto a gente tem que dar valor a essa proteção para esses bebês pequenos, né? E a gente tá com o vírus sincicial já presente no nosso meio, então se ele está presente, a gente sabe que ele está dentro das escolas, tem crianças já positivas para vírus sincicial respiratório, então é muito importante a gente ter essa prevenção. Bom, Doc, até para fechar da minha parte, já encaminhar para vocês darem os seus recados finais, uma última pergunta no seguinte sentido: eu não tenho certeza se eu vou levar minha criança ou não para a emergência. Ela está com um sintoma X, um Y, mas não sei se é o suficiente para levar ela para uma emergência. Aquele contatinho com o pediatra que a senhora comentou antes,
vale comentar com ele, olha, tu acha que eu levo, a criança tá assim, assim, assado, tu acha que eu levo para emergência ou a gente organiza de outra forma? Vale esse contato? Com certeza. Na realidade, assim, a gente sempre brinca que o pediatra é o único médico que sempre fornece o seu celular, o seu WhatsApp, né? Por quê? Porque muitas vezes vale mais a pena a mãe ligar e achar que é uma bobagem. E no momento que ela nos passa sinais e sintomas, se o pediatra tiver dúvida, ele vai dizer, não, alguém tem que ver esse bebê. E às vezes a mãe pode estar achando que é algo muito grave e no momento que a gente ouve, a gente pode dar algum tipo de orientação, não quer dizer que nós estamos medicando essas crianças. A gente está dando orientações de que o que eu tenho que prestar atenção nessa criança que vai realmente precisar fazer com que ela vá para um pronto atendimento ou que leve no consultório, se for final de semana realmente procure ajuda. Então são coisas que o pediatra sabe que por telefone muitas vezes a gente pode dar esse tipo de orientação sem fazer com que a criança vá para um pronto atendimento em que vai estar cheio de criança doente e que daqui a pouco aquilo que podia ser muito mais leve de ser tratado em casa pode estar pegando alguma outra coisa, já que ele vai estar no meio de outras crianças doentes. Então, a gente sempre reforça assim, tem alguns sinais e sintomas que são importantes para as mães ficarem alertas. Então, assim, febre alta, mais de 24 horas, mais de 48 horas, aquela febre que não cede, né? Aquela febre que nem eu disse antes, que no momento que eu mediquei a criança, ela deixou de ter febre e mesmo assim ela continua prostrada, ela não quer brincar, ela não quer comer, é um sinal de que daqui a pouco essa febre, além de um sinal de alerta, é um sinal que eu tenho que levar para alguém ver. Normalmente a criança que tem um quadro em que a febre é só um sinal de alerta, no momento que eu medico, que eu dou um banho, que a febre baixou, a criança está correndo, brincando, parece que nem tem mais febre. Então, febre alta, persistente e que deixa a criança realmente prostrada. Disfunção respiratória. O que é a disfunção respiratória que a gente fala, né? É aquela criança que está respirando rápido, que está cansada, né? Que quando ela fala, ela tem que ir respirando entre os momentos de falar, né? É aquela criança que realmente está com muita dificuldade para... Ela não está brincando porque ela tem dificuldade para respirar. Então, esse tipo de criança, a gente tem que, pelo menos, alguém ver. Isso não quer dizer que tenha que ser no pronto-socorro, pode ser o seu pediatra, porque às vezes, se tiver só com obstrução nasal, se eu fizer uma boa lavagem nasal, né, essa criança vai melhorar, porque tem crianças que só respiram pelo nariz, e se ela tiver congestionada, se ela tiver com muita secreção, ela não vai conseguir respirar. Aquela criança muito sonolenta, aquela criança que não está usando nenhum tipo de medicação, que tu tenta acordar e ela não quer acordar, então a sonolência excessiva ou irritação excessiva, aquela criança que não para de chorar por nada, também é uma criança que precisa ser vista, né? Normalmente as crianças podem ter alguma dor, no momento que eu dou alguma medicação, elas são consoláveis, eu dou um colo, eu dou um carinho, a gente sempre brinca que quando a criança começa a chorar, alguma coisa tá para aparecer, mas em geral são sintomas que, se persistente ou muito presentes por muito tempo, têm que ser vistos por um pediatra. Vômitos incoercíveis, né, que não param, o tempo inteiro nada para no estômago, eu já tentei medicar e nada para. Ou não consegue ingerir isso, líquidos, né? Ou vômito em jato, que a gente chama, né, que tomou e veio de uma vez, veio logo em seguida, são sinais também que a gente tem que ficar de alerta. Acho que mais é isso, né, Flávia? Não sei o que mais. Também sempre lembrar que agora é uma fase também de que tem bastante, além das infecções respiratórias, a gente tem as gastroenterites também, as viroses intestinais, né? Então, que lembrar isso, então, os vômitos, que se ele não está ingerindo líquidos, se tem muita diarreia, que tu vê que a boca está seca, que tu demora mais de 6 horas, que tu vê que não tem uri, que não está fazendo xixi, não está urinando. Se isso também é uma coisa importante de levar.
Tá? Agora também é uma época que a gente está vendo várias urticárias, também nós estamos usando, como nós estamos que necessitamos usar mais medicações, daí às vezes tem urticárias, então lesões de pele, que tu note, ou lesões vermelhas, ou lesões na forma de pontinho, ou na forma que tem isso é importante também, eu acho que é importante levar. E sempre que é associado a outros sintomas, febre, vômitos, sempre isso é uma justificativa para ser levado para um socorro. Mas não aquelas febres lá que começaram a menos de 24 horas. Nós temos muita criança também com febres a menos de 12 horas. A gente não tem nenhum sintoma ainda além da febre, para nós fica realmente difícil. Daí são pacientes que retornam muitas vezes, né? Porque a gente também não consegue medicar, vai manter mais os sintomáticos, como até para a gente poder ter uma noção do que vai vir depois, né? Perfeito. Doutores, eu estou satisfeito. Se vocês quiserem complementar, já agradecendo a presença de vocês, mais uma vez, e liberar vocês justamente por esse volume total aí de crianças que estão precisando de atendimento. Não vou segurar vocês muito mais tempo. Agradecer mais uma vez a presença e uma boa tarde a todos.